Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aí começar a nossa live sobre vitimismo e protagonismo. Já vi aí que a Andréa tá com a gente, obrigado aí pela entrada de todos vocês. Eu vou chamar agora para participar do vídeo a nossa convidada, Andréa Cordeiro, especialista, terapeuta, especialista em hipnose clínica, e vai falar um pouco pra gente, um pouco mais, né, sobre o que é esse lance de vitimismo e protagonismo. E o que é que isso tem a ver com a nossa vida e com os nossos estudos. Então vamos lá. Olá, Paulo! Olá! Tudo bem? Que prazer! Tudo ótimo, e você? Prazerzaço. Que bom recebê-la aqui, viu, Andréa? Pessoal, muito obrigada pelo convite. Sou amigo de Andréa, amigo pessoal de Andréa, já fomos vizinhos, né? E venho acompanhando esse trabalho dela como terapeuta, que vem crescendo nesse sentido. Uma mulher que sempre estudou muito, sempre refletiu muito, né? E que agora está trabalhando nessa área. A gente conversou um pouquinho nos bastidores para tentar pensar um assunto, né, Andréa? Para trazer para o pessoal. Verdade. A gente pensou em falar em autossabotagem, por exemplo, que é uma coisa bem problemática, em procrastinação. Mas acabou que, tipo, procrastinadores e autossabotadores muitas vezes são vítimas, né, André? Então, explica um pouquinho pra gente o que é esse negócio de vitimismo. Eu quero te agradecer de novo por estar aqui. É um prazer, de verdade, participar da live com você. E eu vou começar um pouquinho falando como é que eu cheguei aqui, que eu acho que é importante. Eu sou uma pessoa que, por muito tempo na minha vida, fui vítima da minha história. E aí comecei a trabalhar o meu autoconhecimento e esbarrei em muitos problemas pessoais, emocionais, que todos nós vivemos no dia a dia, mas muitas vezes a gente enxerga esses problemas de uma forma com peso maior ou com menor peso. E aí eu fui estudando as ferramentas e me tornei terapeuta. O que eu acho importante a gente perceber é que o grande pulo do gato, a grande sacada é a gente ter consciência daquilo que a gente é e daquilo que a gente, ao longo da nossa vida, muitas vezes, desde quando a gente é bem pequeno, a gente vai se moldando para, muitas vezes, a gente se defender do que aconteceu, a gente quer atenção. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Paulo, a hora que você quiser, você pode me parar, você pode fazer perguntas, você pode pedir para as pessoas entrarem, perguntarem, e aí, se você puder ler as perguntas, eu vou ter prazer em respondê-las, tá? Dentro aí de uma ordem, pode ser? Pode, com certeza. A ideia, realmente... Então, vamos lá. Só falando para você, André, e para o pessoal, a ideia, pessoal, tipo, isso aqui não vai ser uma entrevista, né? Vai ser, na verdade, um momento para a gente ter uma especialista explicando um pouco para a gente coisas que podem ser úteis, né? Obviamente, eu como interlocutor aqui da página, se tiver dúvidas, vou expressar minha dúvida. Se eu tiver conhecimento de alguma partezinha, vou tentar contribuir o máximo possível e vou tentar fazer esse meio de campo entre quem está assistindo e a André. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Vamos lá, porque eu acho que é importante a gente entender a diferença de vítima e de vitimismo. Primeira coisa, né? Vítima é aquela pessoa... sim, e existe aí para muitas pessoas, parece que elas vivem como se fossem sinônimos. E são palavras que definem de uma forma muito específica algo muito diferente. Porque a vítima é aquela pessoa que viveu uma injustiça da vida dela. E essa injustiça pode ser uma doença, pode ser uma injustiça financeira, pode ser um acidente, ou qualquer outra injustiça real, verdadeira que tenha acontecido. Se ela sofre um acidente, perde uma perna, por exemplo. A gente percebe que
muitas pessoas, e a grande maioria delas, iriam olhar para aquela situação, iriam olhar e enxergar metade do copo vazio. Iriam passar uma vida, né, injustiçado, né, se fazendo de uma vítima, né, no sentido de, além daquele acontecimento, ela passaria carregando corrente, né, ao longo da vida, da história da vida dela inteira, como uma desculpa para ela não ultrapassar aquilo que aconteceu na vida dela, que pode acontecer com qualquer um de nós, não é verdade, Paulo? Nós não estamos, em nenhum momento, a gente não sabe o que acontece conosco amanhã, daqui a 5 minutos, daqui a um mês, então, tantas fatalidades podem acontecer conosco, e essas fatalidades, a gente consegue, sim, elas são ruins, sim, elas são tristes, sim, muitas vezes elas são avassaladoras, mas existe a possibilidade de eu encontrar força aqui dentro, né? Do meu coração, da minha mente. Quem acredita num ser maior, no ser divino, quem não acredita, que acredite em si como uma pessoa que vai ter condição de caminhar mesmo com as dificuldades. E aí, diferente da vítima, a gente tem as pessoas que vestem a camiseta, a camisa dessa pessoa que viveu uma condição muito difícil. E ela traz para dentro dela e para a história dela situações que ela conta uma história de muita tristeza, de muito peso, para que ela sinta a pena dela própria, porque para ela é muito difícil caminhar, e para ela ter a atenção do outro. Quando a gente tem a atenção do outro, a gente se sente amado, não é verdade? A gente olha para a nossa história e a gente cria essa historinha tristinha. Quando conto isso, as pessoas se solidarizam, elas me abraçam, me beijam, me enxergam. Então, o que eu trago para que a gente consiga refletir? Quando falta dentro da gente amor, o amor no sentido amplo, né, amor próprio, e a gente acredita que a gente não foi amado pelas pessoas que nos criaram, pai, mãe, avô, avó, ou não foi amado por um relacionamento que não deu certo. E aí eu me enxerguei naquele momento como uma pessoa muito frágil, muito sensível. Tudo ao meu redor vai ter problema. Tudo ao meu redor vai ser visto, sim, como algo mais difícil do que é. Porque eu acho que tem outra coisa muito importante para nós falarmos. A vida não é fácil, né? Pra Ela não vai ninguém. ser fácil para ninguém. E a gente tem aqui, em média, 80 anos para viver. Então, a gente tem que viver esses 80 anos com qualidade de vida, com equilíbrio, com coerência, não é? Viver 80 anos se fazendo de vítima, né? É um peso muito grande para todas as pessoas e para a pessoa que se faz de vítima. Porque ao redor dela ninguém consegue ajudá-la. Porque todas as vezes que as pessoas tentam ajudá-la, ela diz assim: ai, a minha vida é tão ruim, eu sou tão pobre, ninguém me ama, tudo acontece com os outros. Mas a realidade, Paulo, eu acredito que você vai concordar comigo, quando a gente olha para a grama do vizinho, a gente não sabe como que foi o caminho desse vizinho. Olhar para esse vizinho, né, de uma forma, ele chegar em algum lugar que a gente considere brilhante, qual foi o caminho que ele seguiu? Quantas batalhas ao longo da vida dele, desde quando ele é criança, ele teve que vencer? Ele teve que vencer muitas vezes a falta de motivação, ele teve que vencer uma doença, ele teve que vencer todo mundo ao redor não acreditar nele. Ele teve que vencer, às vezes, sair de uma cidade para outra e ter que recomeçar, fazer novas amizades, tantas coisas, tantos exemplos. E aí a outra pergunta né? Por que que uma pessoa dá conta e a outra pessoa não dá conta? Uma pessoa dá conta porque ela entende que a vida é difícil. Ela entende que não tem receita de bolo. Pode falar, Tem uma frase que eu gosto pode muito, falar. eu aprendi há pouco tempo, mas
acho que explica muito rápido isso, que é vítimas não vencem. Acabou. A É. gente não está falando daquela vítima realmente que sofreu um problema real, um trauma real. A gente está Uhum. falando daquela pessoa que se enxerga como vítima para a vida toda ou na maior Sim. parte dos casos. Essa pessoa, tipo, esse perfil não vence, bicho. Porque a vítima, ela vai ser o tempo todo essa pessoa que só precisa de ajuda, só quer ajuda. E só enxerga nos Sim. outros, né? As soluções deles. Ou seja, para eles, para eles foi fácil, para mim é muito difícil, porque eu sou vítima. E se ficar nisso, tipo, nunca vai vencer, nunca vai conseguir alcançar os próprios objetivos, né? Sim, você mesmo tem várias pessoas que você gosta, né, profissionalmente, o que você admira, você percebe que eles foram pessoas que tiveram uma vida muito difícil no passado e hoje são pessoas de sucesso, multimilionários, não é? E aqui a gente não está falando só de dinheiro, né? Eu dei esse exemplo agora sobre dinheiro, mas a gente está falando da pessoa que dá conta de caminhar, Sim. tá? E aí eu trago para a gente uma teoria que eu gosto muito, que é uma teoria da administração de um psicólogo, é, que ele chama Maslow, e ele criou a pirâmide de Maslow, que é o sobrenome dele. E essa pirâmide, ela tem 5 degraus, e Maslow diz que quando o primeiro degrau a gente conquista, a gente passa para o segundo degrau, para o terceiro, até chegar no topo. Então, o primeiro degrau são as necessidades fisiológicas, as nossas necessidades da gente comer, beber, ter o ar, as nossas necessidades normais. E que a gente normalmente nem valoriza isso. A maioria das pessoas que têm saúde acham que está tudo certo, elas acordam e dormem sem nem agradecer ao universo e ao corpo delas, à mente delas, de que elas são pessoas saudáveis, mas que pode acontecer delas não serem. E a gente só valoriza a saúde quando nós não a temos. E também isso é muito forte dentro da nossa cultura. Mais de 50% da população do Brasil é obeso, 89% das pessoas têm ansiedade, mais de 93% são pessoas que não tiram seus projetos do papel. Elas pensam, pensam, pensam e elas não viabilizam. Elas não viabilizam porque elas sempre colocam a culpa em não ter recurso. Gente, Paulo e eu estamos aqui, nós não precisamos de recurso para falarmos sobre o assunto e estarmos todos aqui nesse momento. Então, muitas vezes, a falta de recurso é só mais uma desculpa para nós mesmos, para a gente não avançar, porque está aqui falando para uma tela de um celular. Não é fácil. Não é, Paulo? Né? A gente não tem corte, nós estamos aqui nesse momento falando de uma forma improvisada. Então, e aí, daqui a pouquinho a gente vai falar de habilidades. Aí eu vou voltar nesse gancho. Então vamos voltar para a pirâmide de Maslow. A segunda é segurança. A segurança do que a gente conhece de segurança, né, de me sentir seguro dentro e fora de casa, mas uma segurança de ter amigos, de ter pessoas que eu possa contar, uma segurança de uma forma mais ampla. E aí a terceira é afeto. Aqui a gente tem um problema. Cada vez mais as pessoas estão mais solitárias. Cada vez mais as pessoas têm se voltado um pouco apenas para momentos de lazer, onde tudo é muito fluido, tudo é muito superficial. Nós moramos em Brasília, imagino que tenha gente aí do Brasil inteiro. Aqui em Brasília, a maioria das pessoas que Paulo e eu conhecemos, por exemplo, onde eu morava, que eu não moro mais, são pessoas que não são de Brasília. São pessoas que deixaram suas famílias longe. Então, como é que a gente faz para ter afeto, né? Esse afeto da família que a gente não tem no dia a dia? A gente traz para perto da gente os amigos. Mas são amigos que contribuem, são amigos que querem nosso bem. Não adianta serem pessoas que têm objetivos diferentes de vida da gente. Se eu quero estudar, por exemplo, como que eu vou me relacionar com pessoas no meu dia a dia que só querem ir para a festa? Isso é uma autopunição, uma autossabotagem,
é desgastante viver o tempo inteiro dando para nós mesmos desculpas, porque a gente tem sim que trabalhar normalmente e estudar para aquilo que a gente quer. Ou se não for para estudar para um concurso, para nós fazermos um curso. A gente tem o EAD aí, né? Nós estamos na pandemia desde fevereiro, nunca se vendeu tanto curso de EAD. Eu fiz 7 cursos inteiros. Mas aí a gente tem outro problema. No nosso país, nós não somos estimulados a empreender. Nós não somos estimulados a ler. Nós não somos estimulados a olhar para dentro da gente e se enxergar, de entender as nossas deficiências, as nossas limitações, entender que a gente às vezes precisa de ajuda do outro. Não, a gente vai deixando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai chegar num lugar que você vai olhar para a sua vida e não vai gostar do que você está vendo. E quando a gente enxerga que a gente não está gostando do que a gente está vendo, calma. A gente hoje consegue reconstruir a nossa vida com qualquer idade. Aquela velha máxima lá da minha mãe, de que uma mulher de 40 anos era uma mulher, já uma senhorinha, acabou. Nós todos temos total condição de reconstruir a nossa vida afetiva, a nossa vida profissional, só que tem que ter uma palavrinha-chave: coragem, resiliência. Porque nós vamos esbarrar o tempo inteiro com coisas, situações, pessoas que não vão acreditar na gente. E a gente precisa acreditar na gente. E não ouvir o outro, porque quando a gente escuta o outro, a gente entrega para o outro uma responsabilidade da nossa vida, que é nossa, não é dele. É porque às vezes, André, a gente tem esse negócio de escutar muito o outro, ou a gente fica querendo confirmação, né? Eu já acho, mas eu preciso que alguém confirme minha opinião. Aí eu vou ficar mais confortável e sigo em frente. Ou a gente quer ajuda, né? Ou seja, eu tô muito tipo, reclamando da minha situação, só tenho problemas, né? A vida de todo mundo é tão fácil, e aí eu exponho para os outros para tentar ver se alguém vem me buscar, para tentar ver se alguém vem me salvar, porque me salvar é mais fácil, né? Ser salvo é mais fácil. Só que quando a gente fica escutando muitos outros, seja para confirmar a nossa opinião, seja para que eles venham nos salvar, a gente começa a deixar de escutar a nós mesmos, entendeu? A gente se distancia de uma postura de protagonismo, que é o antagonista do que a gente tá começando a falar aqui, e a gente continua numa postura de vítima, entendeu? Que não necessariamente sofreu, mas acha que sofre, precisa de confirmação, precisa de apoio, precisa de ajuda. Eu escuto tanta gente, que eu deixo de me escutar, entendeu? E aí mora um problema grande. Eu concordo com você, mas eu tenho algo para falar que eu quero que todo mundo reflita junto. Você concorda comigo que quando eu levo para o outro a minha história, e eu quero que essa pessoa contribua com a minha história, ela vai entregar a verdade dela e não a minha verdade? Ela vai entregar para mim aquilo que é uma referência dela como pessoa. Ela teve uma educação diferente da minha, uma história de vida diferente. Então, mesmo que eu me pergunte, né, ou pergunte para alguém o que eu faço, o que você acha, isso deveria ser, não é? Apenas como uma maneira para eu ter um comparativo daquilo que eu estou pensando. Pode até sim ser um comparativo e eu posso até concordar com o que você vai me dizer, mas eu não posso usar os outros como uma bengala das minhas fraturas emocionais. Verdade. Porque usar o outro das minhas fraturas emocionais tira de mim completamente, assim, de uma forma assim, muito profunda, a responsabilidade que eu devo ter com as minhas próprias decisões.
Gente, a culpa não é da minha mãe. Eu vou dar um exemplo da Andréa, tá? A culpa não é porque meus pais separaram, porque minha mãe morreu, porque meu pai morreu, porque eu separei, porque eu perdi o emprego, etc. Não existe culpado para isso. Cada pessoa vive uma história diferente. E se você sentar com a pessoa, qualquer pessoa, você vai olhar e dizer assim, nossa, a vida dessa pessoa não era fácil como eu imaginava, não. Ela também tem coisa para resolver. Então, essa falta de afeto, né, vamos voltar lá para a pirâmide de Maslow, essa falta de amor próprio, essa falta de amor faz com que a gente se sinta um fracasso, deprimido, uma pessoa que às vezes ela até é profissionalmente uma pessoa de sucesso, mas emocionalmente ela é destruída. É necessário que a gente se pergunte, né, por que eu dei certo emocionalmente e não dei certo profissionalmente ou o inverso? O que é que eu estou fazendo de errado? Onde é, né, que eu preciso melhorar e me melhorar? Será que depois que eu resolver o meu amor próprio, a minha autoestima, me enxergar, eu consigo me realizar? Eu consigo fazer o que eu gosto? Porque você vai concordar comigo, Paulo, que não é fácil fazer o que a gente não gosta. Existe aí uma linha tênue, né? Às vezes a gente trabalha com o que gosta e ganha pouco, e tem muita vontade de ganhar mais, e aí a gente vai trabalhar com o que não gosta e ganha bem. Então, o que é certo? É certo fazer a escolha que vai fazer você ficar melhor. Porque quando você estiver trabalhando com o que gosta, ganhando pouco, você vai ter problemas financeiros. E quando você estiver trabalhando com o que não gosta e estiver ganhando bem, você vai ter que resolver seus problemas com o que você gosta, talvez como um hobby, fazendo outras coisas no seu horário livre. Entende? Entendo. Eu também acho, André. Achando... Diga, por favor. Pode falar. Não, Não, eu só ia dizer que às vezes a gente precisa perceber que a gente pode fazer várias coisas, a gente não precisa fazer uma. Mas esse verbo que você usa, o fazer, eu acho que está muito bem encaixado aí. Porque, veja, por exemplo, não vai importar, como nos exemplos que você falou, né? Por exemplo, na verdade, perdão, veja, há quem se importe mais em dizer que eu estou num trabalho hoje que me paga muito bem, mas eu odeio o que eu faço. Há quem se importe mais em confirmar que odeia alguma coisa nisso, né? Do que do que focar, do que se concentrar no que ela pode fazer sobre isso. Porque, veja, se você está num lugar por X ou Y que não lhe satisfaz ou não lhe satisfaz completamente, por que você foca sua energia em reclamar? Né? Veja, aí mora a vítima, né? Que fica reclamando, que fica focando no problema, ao invés de assumir para si o verbo que você citou e fazer o que lhe convém, o que lhe cabe para mudar o que for possível mudar. Ou seja, o lance da vítima está muito nisso. Porque as coisas são o que são. A sua realidade é o que é, não é verdade? O seu passado e a sua estrutura atual. Agora, se você foca só no problema, se você carrega consigo o problema o tempo todo, você gasta uma energia gigantesca que poderia ter sido colocada em cima do verbo fazer, e com esse verbo você ir atrás de construir as coisas que você quer, né? De mudar o que é que você acha que precisa mudar. Seja que idade você tenha, seja que história você tenha tido até aqui. Eu vou puxar um gancho da sua fala. O vitimismo é um vício, né? Ele pode ser um vício, às vezes, do teu sistema familiar. Muitas vezes o teu pai e tua mãe podem ter reclamado a vida toda, e você ouviu e percebeu, e você só reproduz aquele comportamento. Então, o que é importante? Quando a gente reflete, a gente tem consciência de que aquilo ali, ele te estagna, não te leva para lugar nenhum, porque você tem feito isso, né? Se feito de vítima a vida toda, e você não tem tido resultados diferentes, aí você, opa, tem algo errado aqui. Porque eu reclamo e continuo aqui no mesmo lugar. O que tenho que fazer?
né? Eu tenho uma teoria que eu gosto muito, que é uma teoria da constelação familiar, que é do Bert Hellinger, que é o alemão, que morreu ano passado. Conheço. Ele trouxe a constelação familiar para o Brasil, né? Por meio do Décio, que era um médico, que o Décio percebia que as pessoas ficavam doentes e elas não se curavam, e aí ele percebeu que estava relacionado com a mente, relacionado com o sistema familiar das pessoas, e aí se criou esse nome, constelação familiar, porque na Alemanha é outro nome, né? Um nome que não dá para falar. E aí, dentro da constelação familiar, é muito interessante, porque é, é, essa teoria diz que a reclamação é o oposto da vida. Não é a morte como oposição da vida, é a reclamação. Porque quando você reclama, você morre mais uma vez. Você reclama de novo, você morre outra vez. Porque você perde a oportunidade de entregar para a sua vida um caminhar lúcido, um caminhar equilibrado, um caminhar de consciência de que eu tenho um problema para resolver e eu vou resolver esse problema, porque eu dou conta de resolver. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga dizendo, como eu sou, falando para mim, né? Como eu te admiro, como eu te acho legal. Aí eu disse para ela, oh, muito obrigada, né, amiga? Fico feliz de você, né, ter... Até hoje eu também recebi o elogio de uma outra amiga que está até aqui. Falei, muito obrigada, eu fico feliz. E aí as pessoas perguntaram, como que você teve vontade? O que te moveu? Eu dizia assim, o que me moveu foi a certeza de que onde eu estava, o lugar que eu estava não me pertencia. Eu não pertenço a um lugar de uma pessoa que não, que aceita ter ficado desempregada. Entende, Paulo? Sim. Andréa, não gostaria de me enxergar como uma pessoa fracassada. E aí a segunda coisa que me move é a minha filha. Eu tenho uma filha, eu preciso educá-la, ela precisa me admirar, a gente precisa caminhar juntos, e para isso a gente precisa de dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Então, que eu trouxe a minha vida para vocês olharem para de vocês. O que move você a sair desse momento de reclamação? Pega um papel e uma caneta e escreve. Escreve tudo o que te incomoda, tudo. A minha mãe não foi boa mãe, o meu pai fez tal coisa, o meu namorado não é bom. Olha, enxerga a sua vida, enxerga a situação da sua vida e sai daí. Frisando aqui, pessoal, aproveita esse momento para uma atividade de verdade. Pega um papelzinho aí, um caderno, um post-it, serve qualquer coisa, até na mão, e escreve de verdade. Escreve, exercite, que nem você faz lá quando está estudando o direito constitucional. Tem uma parte que você aprende a teoria, a gente conversou, agora exercita. Pega um papelzinho e lista. Sai colocando. Não tem muito filtro, né? Ninguém vai ver depois você rasga e joga fora isso, mas sai colocando nesse papel o que é que você quer reclamar. Reclama bastante, ou se lembra das reclamações que você já disse hoje, semana passada, já disse um dia. E com certeza, né, André, quando você chegar, depois de ter terminado essa lista, e começar a olhar para ela, você vai reparar que tem alguma coisa estranha aí, né? A maior parte dessas suas reclamações são eventos de terceiros, são ações de terceiros, são coisas que estão fora, né? Ou seja, se você diagnosticar esse tipo de situação, aí você vai enxergar que você pode não ser, que eu acho que não é uma vítima, mas você está começando a se comportar como tal, né? Então, e aí deve tentar modificar isso. Mas continue, André. Só pontuando para o pessoal aproveitar a oportunidade de fazer realmente a atividade de escrever isso aí. Essa é uma atividade, Paulo, que eu peço para os meus clientes fazerem. A gente faz um plano de ação mesmo. Eu uso o 5W2H, que é uma tabela, uma ferramenta que vocês usam da administração. Então, o que eu preciso fazer, como fazer, quando eu vou fazer, por que eu vou fazer, como que eu vou fazer aquilo. Então, vamos lá. Eu quero, por exemplo, eu quero parar de reclamar. Vai estar escrito lá, eu quero parar de reclamar. Como é que eu paro de reclamar?
Comece a se observar. Muitas vezes a gente nem percebe a reclamação. A gente não percebe porque é, tá tão dentro da tua vida, da tua história, daquilo que tu falas, não é? Dos seus hábitos de fala, É, que você não percebe, às vezes a gente já não é? constrói as frases, sabe, André? Ah, eu não fiz tal Uhum. coisa porque... Ah, sabe, eu não tenho tal coisa porque... Ah, eu ainda não aprendi isso, sabe? Ou seja, Sim, na frase que a gente vai falar das nossas realizações ou dos nossos fracassos, a gente sempre bota uma justificativa na ponta que, na maior parte das vezes, não nos responsabiliza, né? Terceiriza a responsabilidade e aí a gente fica nesse sim. sofá gostoso da vítima, né? Alguém que vai ser ajudado. É. E tem mais, né? Muitas pessoas que às vezes têm pais que ganham muito bem, têm uma vida muito confortável, elas é tão bom ser vítima a vida toda, né? Porque você tem tudo, né? É mais difícil quando você não tem e você se faz de vítima e aí a vida é mais dura com você. Mas ambos, né, independentemente de quais condições financeiras as pessoas, né, ao teu redor tenham, lembra que a responsabilidade da nossa vida é nossa, não é do outro. E aí eu vou falar algo que talvez doa um pouco, né? Essa pessoa que se faz de vítima, ela está centrada no eu. Eu não dou conta, eu não, eu isso, eu não, eu não, eu não, eu não. E essa pessoa, ela não dá conta de ter empatia por ninguém. Ela é extremamente egoísta. Porque se essa pessoa te conta, por exemplo, eu conto para ela, eu tô tão triste, ela diz assim, eu também. A minha vida é tão pesada. Aí eu digo, nossa, eu fui ao médico e parece que eu tô doente. Eu fui no médico, eu tô com câncer. Mas aí eu investiguei um pouco e aí não é câncer, não, é outra coisa. Aí Ela você sempre é olha uma para a vítima maior, pessoa, né? Ela sempre tem um problema maior. é, e Quem não aí você olha conhece para um essa desse, né? pessoa, você que reflete diz assim, gente, o dia que eu precisar dessa pessoa, eu não posso contar com ela. Porque eu vou ligar para ela, meu carro quebrou, eu vou ligar para ela, ela vai dizer assim, eu tô numa dor de cabeça. É porque ela não quer ir te ajudar. Porque a vida dela trouxe para ela uma fraqueza de, de olhar ao redor e faz com que, olha lá, ó, a Elizabeth dizendo, existem muitas pessoas assim, né? Faz com que a gente não consiga, quando a gente não consegue contar com essa pessoa, o que a gente consegue sentir por ela é dó. E é um sentimento tão pequeno, não é, Paulo? Uhum. É um sentimento que não traz nenhum resultado positivo para ninguém. Para ninguém. Nem uma pessoa individualista, uma pessoa centrada no ego, uma pessoa centrada em si, é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela não só precisa se ajudar, como ela precisa verdadeiramente fazer uma meditação, fazer uma terapia, e se Amadurecer. divertir, amadurecer, sair lá da síndrome do Peter Pan, né? Deixar de ser aquele menininho da Floresta Encantada, que não quer responsabilidade com É porque nada, teve uma fase da vida, pagar né, boleto. André, que a gente realmente estava numa posição de fragilidade. A gente já foi bebê, a gente precisou que alguém trocasse nossa fralda, que alguém nos desse comida. Depois a gente foi criança, precisava que alguém nos levasse para a escola, que alguém comprasse nossas roupas. A gente foi adolescente, a gente precisava que alguém pagasse nosso colégio, que alguém nos inscrevesse no vestibular. Por muitos anos a gente teve essa estrutura natural, né, de ser frágil. Só que tem gente que não vira a chave, né, por N fatores, cada um tem uma história, e continua. Porque tá gostoso, tá confortável, né? Ser vítima, esperar que os outros me tragam. E aí existe um problema porque o conforto, apesar de ser uma palavra bonita e muitas vezes desejável, não necessariamente é bom, entendeu? Muita gente está sentado num sofá desconfortável porque não conhece Uhum. coisa mais macia, porque não conhece coisa mais espaçosa. Ela só foi até ali porque alguém deu aquilo para ela, porque alguém deixou aquilo na porta dela. Ela se sentou e acha que aquilo é tudo.
Até porque é mais fácil que aquilo seja tudo. Ela não tem que gastar energia. Ela só permanece ali, né? E continua a vida dela. Ou seja, um dos riscos da vítima é esse. É estagnar, chamando de conforto uma cama de pregos, entendeu? Só porque é a única que ela Uhum. conheceu. Só que ela vai, quando ela decidir sair desse papel de vítima, ela ainda vai continuar deitada na cama de pregos. Porque precisa de um caminho para que a gente possa sentar naquela cama macia. Que só ela Se a pode gente pegar aí fazer, né? Ela tem que ter consciência. isso, e aí a realidade, ela tem que se movimentar para ela sair dessa cama de prego. Em algum momento essa cama de prego ainda vai fazer parte da vida dela, porque não é mágica. A gente não muda a nossa história de vida profissional, a nossa história de vida pessoal de uma hora para outra. É um caminho, e esse caminho é um caminho que a gente tem que se olhar em profundidade. Com aquele exercício que você pediu para as pessoas fazerem, de anotar tudo né, todas as suas reclamações, todas as suas, os problemas que ela enxerga, que são problemas reais na vida dela, e ela, se ela não der conta de enxergar aquele problema, entrega para alguém e fala assim, enxerga aqui o que é problema de verdade e o que não é problema de verdade. Aí você vai separar o que é problema da tua mente e o que é problema real. E aí, quando eu tenho o problema da minha mente, eu preciso resolver as minhas questões emocionais, as minhas fraturas emocionais. Se eu nem enxergo que eu tenho fraturas emocionais, eu vou ficar na cama de prego para sempre. E o que não é demérito nenhum ter fraturas emocionais. De jeito Não algum, né? saber, né? Não saber, É. seja algo emocional, seja algo teórico, ou seja algo prático, não saber não é problema, não é vergonha, entendeu? Ninguém nasce Sim. proficiente em tudo e em cada uma dessas coisas. Né? É preciso maturidade e Concordo, concordo. tranquilidade para entender que em uma das caixinhas, seja emocional, teórica ou prática, tá faltando alguma coisa e você vai buscar, bicho. Tá tudo bem, velho. Não precisa se envergonhar com Tá isso. tudo bem. Tá tudo bem. É isso mesmo. Aí eu vou pegar um gancho de uma fala que a gente fez aí no meio, que falava a respeito da gente fazer o que gosta e fazer o que não gosta. Existe um psicólogo motivacional que chama Gardner, que ele diz que nós temos até 3 habilidades. Essas habilidades, um exemplo, as habilidades mais comuns é a habilidade musical, a habilidade corporal, a habilidade linguística e a habilidade lógico-matemática, tá? No nosso país, tantas habilidades musicais quanto corporal vira hobby. Porque quando você diz para o pai, para a mãe que quer ser músico, ele fala, não vai ser músico. Né? Só se for uma família com a mente muito aberta, que vai apoiar o filho, a filha de ser músico, e essa pessoa não necessariamente vai ser um músico de sucesso, que o Brasil inteiro vai conhecê-lo, mas ele pode fazer sucesso na cidade dele. Ele pode fazer shows em casamento, em aniversário, em barzinho, em restaurante. Ele escolheu ser músico, não é? Não fazer sucesso, né? Como, sei lá, vários grupos que existem no nosso país, né? De rock ou de sertanejo, etc. Qualquer outro estilo musical que seja. O estilo corporal, que é a dança, a gente já vê hoje dançarinos que são muito, muito bem vistos, pessoas que ganham grandes salários e que fazem um trabalho de abrir caminho para essas novas pessoas, porque tem o teatro musical, que começou a fazer muito sucesso nos últimos 5 anos, tem espetáculos, eu acredito muito que a Cláudia Raia, há 20 anos, foi a primeira pessoa que fazia espetáculo no Brasil, deve ter gente jovem aí, mas deve ter gente da minha idade, né? Ela era, além de atriz, né, antes de ser atriz, ela era bailarina. Então, ela fazia espetáculo e fazia sucesso como bailarina no Brasil e fora do Brasil, né? Hoje, uma das fontes de renda dela quem que é Danilo Pereira? Obrigada! Uma das fontes de renda dela, da Cláudia Raia, são os musicais, é a música, né? E aí a outra habilidade é a linguística, que é essa aqui que eu tenho, né? Eu nasci assim, gente.
Eu nasci falando, dentro da barriga da minha mãe eu falava. Falo muito, eu falo com a porta. Se eu falar e ninguém responder, a porta responde, eu respondo por ela. Então, existem pessoas que têm essa habilidade desde sempre, mas tem, o que eu acho mais importante, a gente adquire habilidades. E que isso é o mais legal daqui que a gente está falando. Se eu quero dançar e não sei dançar, eu aprendo a dançar. Se eu quero aprender um instrumento e não sei, eu aprendo o instrumento. Se eu preciso fazer uma tabela no Excel, eu não sei fazer, Você eu vou fala lá e comigo. aprendo. É, eu sempre falo que você adora, né? Porque tem gente que é planilheiro de carteirinha. O Paulo é o planilheiro, ele sabe tudo, todas as métricas, ele gosta. E aí, assim, eu entendo quais são as minhas habilidades, porque se eu entender quais são as minhas habilidades, fica mais fácil dele escolher qual profissão eu quero. Qual o dom que eu tenho, né? Ou se eu não tenho, o que que dá para fazer? A gente volta para a minha fala que foi agorinha. Se eu tenho uma habilidade, que ela é muito aguçada e eu tomo a decisão de que ela não vai ser a minha profissão, ela vira um hobby. E tá tudo bem. E tá tudo É bem. importante, pelo menos, que você faça. Haja, né? É isso. Tome para si É. a qualidade de protagonista e haja. E não só reclamar. Ah, porque eu não consigo viver de música. Bicho, então transforma isso num hobby e seja felicíssimo com esse hobby, Nossa. né? Sabe? Por Sim. exemplo, eu não consigo viver de Sim. planilha. Adoro fazer. Acho loucura quem achar. Mas virei servidor público. Sou muito feliz nas duas áreas, entendeu? Às vezes as pessoas Sim. colocam muito peso, André, em algumas situações, sabe? E na conclusão de algumas situações. É aquela conversa que a gente teve no começo. Você coloca mais energia em observar o que é, porque a vida é o que é. Você coloca mais energia em observar nessa vida que é o que é a parte ruim, a parte falta, a parte que não é do jeito que você queria, do jeito que você planejou. E esquece de curtir as outras N possibilidades, poxa. Entendeu? Sobretudo Sim. hoje, no mundo de hoje, onde você pode expor seu hobby na internet, onde você, sei lá, se não quiser, não expõe, sabe? Assim, cara, tem tanta coisa para você fazer, verbo fazer, e você fica perdendo É. tempo com reclamação, cara. É aprender, né, Paulo? É a palavra do momento, é a palavra-chave do momento. Porque quando a gente aprende, a gente entrega pra gente vida, né? Concordo, concordo. A gente entrega pra gente energia. E se a gente se movimenta, tudo ao nosso redor se movimenta. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô mega gripada, né? Hoje eu fui fazer o teste do Covid. Eu poderia ter te ligado e ter dito que eu não ia fazer a live. Mas ninguém vai pegar Covid de mim se eu tiver com Covid, entende? Iam ser 30 minutos, 40, uma hora. Eu consigo doar a minha energia que tem aqui dentro do meu coração para uma hora de live e dar o meu melhor, mesmo não estando saudável 100%. Tu entendes? É uma decisão, Sim. é uma escolha. A gente faz escolha o tempo inteiro. Porque era mais fácil eu te dizer, não vai dar, eu estou passando mal. Mas, para mim, isso aqui é um prazer. É o meu novo momento da minha vida, da minha história. E se nós enxergarmos cada um de nós como sendo protagonista da nossa vida, tudo flui. A gente vai conseguir, consegue chegar em qualquer lugar se você se movimentar. Vítimas vão para onde Eu os outros faço. levam, né? É, Protagonista sim, vai eu para faço. onde quer. Eu faço live há um mês. Ontem eu fiz live para 6 pessoas. Se eu conseguir tocar o coração de uma pessoa, meu coração já transbordou de amor. Porque esse é o propósito da vida.
A gente precisa entregar para as pessoas e que elas nos entreguem de uma forma subliminar, não precisa ser querida, não. Uma energia positiva para que a gente caminhe com equilíbrio, com tranquilidade, entendendo que a vida tem problema e que vai com problema mesmo. Eu tenho a conta para pagar? Conta. Espera aí, conta. Eu te pago depois. Agora não é o momento de pagar a conta porque eu não tenho de onde tirar. Ah, não tem dinheiro para comprar carne, que a carne aqui em Brasília, no Brasil inteiro, tá uma fortuna. Come ovo. E come ovo, faz omelete, arranja, acha na internet pratos para comer com ovo, que vai ser cada prato mais delicioso que o outro. Mas não, né? Quem se faz de vítima fala, só como ovo. Nossa, minha vida. Nossa, que pobreza, que horror. Gente, ninguém morre porque passa por necessidade o período da vida, não. E aí, para finalizar, se Paulo depois quiser falar alguma coisa, se a gente tiver consciência de que a gente precisa sair do lugar, tudo passa. Todos os momentos ruins que a gente viver, se a gente for junto e falar para o problema, eu vou te resolver, caminha comigo aqui que eu vou te resolver, vai passar e você vai alcançar o seu objetivo. O que falta para as pessoas é um objetivo de vida, é um propósito. Não adianta estudar para o concurso porque o marido quer, porque a mulher quer. Não adianta estudar para o concurso porque o pai quer, a mãe quer. Você quer estudar para concurso? Existem pessoas que vendem brigadeiro e racham de ganhar dinheiro, que faz lembrancinha de festa. A pergunta é, o que você faz de melhor para você ser feliz e deixar de ser vítima? Você quer falar alguma coisa? Vale a pena, Andréa, estamos em ritmo de conclusão aqui, vale a pena deixar mais uma atividadezinha para o pessoal. Aquela lista que você fez lá das suas reclamações. Eu queria que depois dela pronta, você parasse para pensar, se não em todas, nas mais importantes, parasse para pensar se a sua vida dependesse de você resolver aquilo. Você resolveria ou só daria desculpa? Sabe? Se a sua vida mesmo estivesse em risco, se você não resolvesse aquilo de que você reclama, você resolveria? Você daria um jeito? Você tiraria energia de onde não tem e faria? É uma reflexão interessante para se fazer, porque eu tenho certeza que você faria. E mais, eu acredito que a sua vida também depende disso. Então, cara, vai lá e faz. Sim. É isso. O Rodolfo fez uma pergunta aqui. É melhor fazer o que se gosta ou buscar gostar do que se faz? Rodolfo, é uma escolha. Rodolfo sempre a gente filósofo. a gente pode fazer o que gosta e é um caminho muito, muito bacana fazer o que gosta. E a gente pode sim, a vida pode ter nos levado para um caminho e ter entregue para a gente um trabalho, uma atividade que nem é tão prazerosa, mas a gente pode conseguir naquela atividade entregar prazer para ela, entregar vida. Porque às vezes você reformula às vezes o pensamento é cultural com a oxigenação daquilo que tu traz de novo. Isso acontece muito em serviço público, não é, Paulo? Muitas vezes a gente acha que não existe inovação no serviço público, e existe sim, existe inovação. Tudo depende do gestor. Tudo, em qualquer também, lugar, em qualquer empresa. Se você viver a vida colocando a culpa no teu chefe, a culpa na tua repartição, a repartição do trabalho tem N limitações, mas ela também tem X potenciais que eu ainda não tô trabalhando, fazendo a minha parte para que ela alcance. Ou seja, não tem espaço para reclamar, cara. Você tem que puxar para você a responsabilidade de fazer, né? Sim, com certeza, sim.
Um rapaz colocou aqui, eu só consigo ver a metade da pergunta dele, né? Ele coloca que ele precisa ser protagonista da vida dele. Você consegue É ler? só você clicar e arrastar um pouquinho o comentário para cima. Aí Ela explode. já sumiu, ela já sumiu Ah, de foi o mim. Danilão, Eu li. Danilo Pereira Pires. Ele falou: Andréia, eu moro no interior do Mato Grosso e penso em concurso para oferecer um tratamento mais adequado ao meu filho autista. Preciso ser protagonista. Obrigado. Por nada. Danilo, eu não sei se aí no interior do Mato Grosso existe, mas aqui existe um hospital público, né? Que você paga uma taxa bem pequena e que você leva, leva seu filho que é autista. Eu tenho uma amiga que leva os filhos, né, que são gêmeos, nesse lugar, e lá tem um tratamento gratuito. Às vezes procura, que a gente às vezes desconhece desse tipo de tratamento, pode até acontecer de ter. Mas eu gosto muito da sua fala, porque quando a gente tem um propósito, né? E quando envolve os nossos filhos e o amor que a gente sente por eles, a gente move montanhas. Então, cria um objetivo na sua vida, veja qual o concurso que você quer. O Paulo pode, é a área dele, né? Isso, se você o segue, ele já dá dicas, né? Melhores do que as que eu vou dar. Mas escolhe um concurso que tenha a mesma linha, as mesmas matérias, para você não perder tempo, não gastar energia à toa. E entra na fila. O concurso é uma fila. Quem sai da fila não entra, e quem continua, permanece. Em algum momento, ele chega. Com certeza. Concluindo aquele raciocínio anterior, a Valesca comentou aqui um comentário interessante que eu concordo bastante. Na maioria das vezes, o protagonista acaba achando as qualidades no trabalho que tem. E o vitimista acha defeitos até no que diz que gosta. Concordo plenamente, Valesca. É muito postura de Também, vítima, também. entendeu? Tipo assim, de criança que precisa de cuidado, tá sempre focado no que gosta e no que não gosta, no que é saboroso, no que não é saboroso. É sempre uma angústia, uma sede por doce, sabe? Que não consegue ficar um dia cumprindo a dieta, né? Dieta, entenda a metáfora para a vida toda. Eu acho, até Tá. tentando responder ao Rodolfão que perguntou lá atrás, assim, ó, minha opinião, eu acho que não precisa nem você tentar fazer o que gosta, nem gostar do que faz. Eu acho que acima disso tem o status de fazer. A gente precisa fazer o que tem que fazer, bicho. A gente vive num mundo real e a gente tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer. Entendeu? Comparecer com a nossa família, comparecer com a nossa comunidade, comparecer conosco, né? Com os meus objetivos, os meus desejos, a minha autorrealização. E com certeza, de tanto fazer, aí nessa postura, né? Você vai encontrar, cara, satisfação enorme em N lugares e em N momentos, que vão ter também pedacinhos chatos. Cara, a vida é assim, bicho, né? Tem bombom de chocolate que vem com recheio amargo. Vai entender. E tem gente que gosta. É. É, eu acho que a gente chegou ao fim, Pois Paulo. é, então, Andréa. Poxa, queria Eu, agradecer demais a sua disposição aí em falar um pouquinho pra eu gente. gostei muito. Eu gostei demais, tá certo? Eu gostei muito. Quero agradecer a participação das pessoas. Entrou muitas pessoas que eu conheço, obrigada. Né? Eu divulguei lá no meu Instagram. Quem quiser me seguir, meu Instagram é Andrea F. Cordeiro. Depois o Paulo me marcou lá, eu não sei se já sumiu na live, mas tem meu endereço lá de e-mail. Tem no feed também. Quem tiver depois alguma pergunta, alguma coisa, quiser mandar para o Paulo, ele encaminha para mim. Eu quero verdadeiramente, assim, agradecer todas as pessoas que ficaram aqui até o fim. Tem gente que não saiu, né, que ficou aqui. Isso, para a gente, tem um significado enorme, não é? Porque a gente sabe que hoje é quinta-feira, né? As pessoas têm as suas famílias, seus amigos, têm as suas vidas, e ter pego um pedacinho das suas 24 horas e ter planejado estar aqui para nos ouvir é muito gratificante. A gente espera com certeza de que a gente tenha tocado vocês aí no coração e na mente para virar protagonista da sua própria história. É isso Obrigada. aí. Obrigado a todos, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima.